Boa tarde, terceiro ano. Tudo bem com vocês? Aqui é a tia Luciana. Vamos dar continuidade à nossa aulinha de ciências? Então vamos lá. Vamos no livro, página 30. Então vamos falar aqui, agora é sua vez. Em 2018, foi atualizado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade o Livro Vermelho da Fauna. Quando eu falo em fauna, eu estou falando de todos os animais pertencentes na natureza. Então, fauna brasileira ameaçada de extinção. Nele é possível verificar a lista dos animais reconhecidos como ameaçados de extinção. Observe um de seus dados a seguir. Borboleta da praia, Pharidis ascanius, quer dizer, esse daqui é o nome verdadeiro dessa borboleta. A borboleta da praia, Pharidis ascanius, é um animal herbívoro, então quer dizer que ele alimenta de folhagem. Ela pode ser encontrada no litoral do estado do Rio de Janeiro. A lagarta dessa borboleta alimenta-se apenas de uma espécie de vegetal, a trepadeira Aristolochia macroura. Com o crescimento das cidades, esse vegetal que nascia no litoral foi se esgotando. Então, quer dizer, foi diminuindo. Deixa eu baixar aqui. A falta de alimento é uma das causas da ameaça de extinção dessa espécie de borboleta. Isso daqui é só uma curiosidade. Essa atividade, esse material de apoio aqui, a gente vai trabalhar na hora que eu estiver no Zoom, tá? Aí a gente vai falar sobre ele. Então, isso daqui era só uma curiosidade da borboleta da praia, né? Que está sendo extinta, né? Devido à falta de alimentação. Vamos falar agora um pouquinho de mudanças e transformações. Espera aí que aqui eu aperto um pouquinho e ele desce muito. Após o nascimento, os bebês precisam de cuidados. Eles não conseguem realizar atividades sozinhos. No entanto, com o passar dos dias, meses e dos anos, ocorrem novos aprendizados e muitas atividades que dependiam da ajuda do outro passam a ser realizadas de maneira independente. O corpo também passa por várias mudanças e vai apresentando diferentes características. Observe a cena a seguir. Então, aqui ó, tem os pais, né, com o bebezinho, algumas crianças maiores jogando bola, né? Aí eu tenho um desafio. Observando a imagem anterior, podemos dizer que todas as crianças estão na mesma fase da vida? Quer dizer, todas as crianças estão, bem dizer, na mesma idade? Em sua opinião, o bebê está em que fase da vida? Né? Então, isso daqui eu vou deixar para vocês fazerem, para a gente corrigir na aula do Zoom, tá? Aí vem as fases da vida humana. Assim como os demais seres vivos, o ser humano tem um ciclo de vida que inclui as seguintes fases: a infância, a adolescência, a vida adulta e a velhice. Em cada fase do ciclo de vida, nosso corpo apresenta diferentes características. Além disso, nosso comportamento, que corresponde ao nosso saber sobre as coisas, nossas opiniões, atitudes, gostos e vontades, também sofrem mudanças ao longo da vida. Todas essas mudanças costumam ocorrer lentamente, de modo que só conseguimos percebê-las com o passar do tempo. O ser humano é formado pela união dos gametas feminino e masculino, dando origem ao novo ser, iniciando assim a gestação, na qual ocorre a formação do corpo do indivíduo. Essa fase dura cerca de 9 meses. Isso daqui nós falamos, né? Quando a gente estava falando dos seres vivíparos, ovíparos e ovovivíparos, né?
Aí a gente falou que para formar um bebê eu preciso de um macho e de uma fêmea, que tem um componente chamado gameta, gameta masculino e gameta feminino, que é a união deles dá origem ao filhote, né? Então aqui eu tenho as fases da vida, o bebê, a criança, adolescente, a adulto e a velhice, né? Mais uma atividade, jogo rápido, essa é o número 2. Na imagem 3, Carolina está em que fase da vida? Então, é isso daqui, ó. Em que fase da vida você está atualmente? Então, você vai colocar e a gente vai conversar na hora da aula do Zoom. Bom, vamos agora ver algumas características de cada um dessas fases. Após o nascimento, o bebê precisa de cuidados constantes, pois não consegue se alimentar, se limpar e nem se vestir sozinho. Então, à medida que cresce e se desenvolve, o bebê se torna uma criança e aprende a falar, andar, comer, limpar-se e vestir-se sozinho. Essa fase, que vai do nascimento até aproximadamente os 12 anos de idade, é chamada de infância. Durante esse período, a criança convive com seus familiares, amigos e vai à escola. Então, a criança, né, você vai ser considerado criança até 12 anos de idade, ok? Depois dos 12 anos, aí já entra a parte da adolescência. Portanto, também aprende a relacionar-se com outras pessoas, adquire muitos conhecimentos e manifesta suas vontades e opiniões. Nesse período ocorre um grande desenvolvimento físico e mental no ser humano. O período que vai dos 12 até aproximadamente os 20 anos de idade é conhecido como adolescência. Essa é uma fase de muitas mudanças no corpo e no comportamento das pessoas, né? Então, tem as crianças até os 12, aí até a criança completar 20 anos, ela é um adolescente. Durante a fase adulta, que vai dos 21 até 65 anos, o ser humano torna-se mais independente, podendo formar sua própria família. Essa é uma fase de mais responsabilidade e de desenvolvimento profissional. Durante esse período, o corpo começa a apresentar sinais de envelhecimento, como o aparecimento de cabelos brancos e a elasticidade da pele. A velhice, que tem início por volta dos 65, é uma fase na qual a saúde do ser humano idoso torna-se mais frágil devido ao envelhecimento do corpo. Por terem muitas experiências de vida, as pessoas idosas podem nos ensinar muitas coisas e merecem todo o nosso cuidado e respeito, né? Então, adolescência até os 20, depois vem a fase adulta que vai até os 65 e a partir daí os idosos. Bom, vamos ver se ficou curioso aqui. Pomelo é um elefante diferente daqueles que você conhece. Pequenino e rosado, ele é um elefantinho de jardim que vive a cada história experiências comuns à criança de todo mundo. No livro Pomelo Cresce, de Ramona Badesco, ele se enche de alegria ao perceber que está ficando mais alto. Pomelo fica muito curioso, cheio de dúvidas e dilemas. Será que ele está crescendo de maneira uniforme? Para crescer por fora é preciso antes crescer por dentro? Será que quando estiver crescido ele vai perder todos os seus medos? Então, isso daqui está mostrando a transformação de um elefante, né? Aí vem: no Brasil, é considerada idosa toda pessoa que tem idade igual ou superior a 60 anos. Existe, inclusive, uma legislação específica para garantir o direito dos idosos brasileiros, né? A Lei 8.842, de 4 de janeiro de 94. Leia o trecho dessa lei. Então, a família, a sociedade e o Estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar
e o direito à vida. Então, isso daqui é um pedacinho de uma legislação, né? Aí vem um desafio aqui. Mariana tem 26 anos de idade e é professora. Em que fase da vida de um ser humano Mariana se encontra? Então, responda que na aula do Zoom nós vamos continuar aí respondendo. Passando por transformações. Ao longo da vida, nosso corpo sofre muitas mudanças, algumas mais visíveis, outras nem tanto. O crescimento de nosso corpo, por exemplo, é algo notável, mas que ocorre lentamente. Já o surgimento e a troca dos dentes são mudanças fáceis de ser observadas. Então, geralmente, os bebês nascem sem dentes visíveis, cerca de 6 meses após o nascimento, os dentes começam a aparecer. Esses primeiros dentes são chamados de dentes de leite. Por volta dos 6, 7 anos de idade, os dentes de leite começam a ser substituídos pelos dentes permanentes. Muitos de vocês já devem ter vários dentes permanentes, né? Mudanças na adolescência. O período de transição entre a infância e a adolescência, chamado puberdade, é uma fase na qual ocorrem várias mudanças em nosso corpo, como crescimento em altura mais acelerado, mudança de voz, amadurecimento dos órgãos reprodutores, surgimento de uma quantidade maior de pelo no corpo. Além das mudanças físicas, nessa fase é comum ocorrer mudança de comportamento, muitas vezes influenciados pelo corpo em transformação. Bom, então aqui nós falamos um pouquinho sobre mudanças existentes, né? E eu tenho já algumas atividades que nós vamos fazer na hora da aula do Zoom, ok? Então faça os desafios, jogo rápido que apareceu aí, que na hora que a gente entrar a gente vai corrigir e já vai fazer o restante dos exercícios do livro, tá bom? Então fiquem com Deus e até lá.